a aclamar a presença de Jesus hoje. Vamos nos livrar de toda distração, nos livrar de tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo em nós, aquilo que impede o que Jesus quer fazer em nós nessa noite. Vamos nos concentrar agora somente na presença de Deus. Vamos nos concentrar no trono de Deus agora, onde nós obtemos graça e misericórdia. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque a Tua presença é tudo que nós temos, Jesus. Tua presença é tudo que nós desejamos, é tudo que nós ansiamos, Jesus. Tua presença é tudo que nos sustenta, Jesus. Tua presença, ela é suficiente para satisfazer todos os nossos anseios, Jesus. Jesus, que nessa noite nós possamos nos deleitar em quem Você é, Jesus. Nos deleitar na Tua presença, Jesus. Ser movido por ela, Jesus. Você que está no seu lugar, começa a clamar pela presença do Senhor. Começa a orar em línguas no seu lugar. Começa a atrair a presença de Deus. Você não está aqui para ter uma sensação, algo do tipo, mas você está aqui para render sacrifícios ao Senhor. Então, dê tudo de si nessa noite. Dê o seu coração ao Senhor na sua noite. Renda graças a Ele. Renda sua devoção a Ele. Jesus, nós te amamos e nós queremos dar tudo a Você, Jesus. Tudo que nós temos, Jesus. Tudo que nós somos, Jesus. Tudo que nós ansiamos, Jesus. Que nós venhamos depositar aos Teus pés, Jesus. O Senhor é suficiente em nossas vidas, Jesus. O Senhor é suficiente, Jesus. O Senhor supre tudo que necessitamos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo. Vem aqui nessa noite, você é bem-vindo. Toma o Teu lugar, se assenta no nosso coração e faz morada. Por favor, Espírito Santo de Deus, revela a vida de Deus em nós. Nós te amamos, nós te amamos, nós te desejamos. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Shorianarama. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar.
força do universo está centralizada em Cristo. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Vamos cantar juntos. Toda a dimensão, toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Toda a dimensão do tempo e do espaço não podem nos separar. Se você puder erguer as suas mãos aos céus, toda a força, toda a força do universo está centralizada em Cristo. Toda a força do universo está centralizada em Cristo. Toda a força, Toda a força do universo está centralizada em vamos juntos, toda a força. toda a força do universo está centralizada em Toda a força, toda a força do universo está centralizada em Cristo. Toda a força do universo está centralizada em Cristo. Toda a força do universo está centralizada em Cristo. força do universo está centralizada. E veremos descer a nova cidade que iremos morar. E veremos descer a nova cidade, a nova cidade que iremos morar. E veremos descer a nova cidade. Vamos cantar isso juntos. E veremos descer a nova cidade. Mais uma vez, e veremos descer, e veremos descer A nova cidade em que iremos morar. e
Vamos, meus irmãos, toda força, toda força. E veremos descer a nova cidade, a nova. Se você acredita nisso, vamos cantar juntos, meus irmãos, e veremos descer a nova cidade. Nova cidade em que iremos morar. Iremos descer. Nova cidade. Descer a nova cidade e veremos descer. Eu verei a nova cidade. Toda força. Toda força, toda força. Vamos cantar Jesus. Jesus lindo, lindo. Eu clamarei por teu trono até que
até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono até que tu sejas o Vamos cantar de novo, Jesus. Jesus, tão lindo. Eu clamarei por teu trono. Jesus, eu clamarei por teu trono até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono até que tu... Vamos cantar isso juntos. Levanta-te. Levanta-te, Senhor. Clamarei por teu trono até que tu Sejas o primeiro. face a face eu verei majestoso Rei, sobre todos reinar. Face a face eu verei majestoso Rei, sobre todos reinar. Face a face eu verei majestoso Rei. Sobre todos reinar. Vamos cantar face a face. Face a Majestoso Rei, sobre todos reinar. Face a face eu verei majestoso Rei, sobre todos reinar. aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu verei, Eu verei, eu verei aquele que tem os olhos como chamas de fogo. aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei, eu verei, eu verei aquele que tem os olhos como chama de fogo. Tem os olhos como chamas de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei aquele que tem
chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. eu verei, eu verei, eu verei, eu verei aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos. Meu irmão, você pode cantar isso junto conosco. Eu verei, eu verei, eu verei. Sim, eu quero ver. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. De fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos, eu verei. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de Vamos sentar e não há. E não há ninguém mais belo como tu. E não há
mais belo como tu. e não há ninguém mais belo como tu. Mais belo como e não há ninguém mais belo como tu e não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Se você puder erguer as suas mãos aos céus, vamos cantar novamente isso. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Queria convidar você, vamos permanecer nisso. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. e não há Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, Nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te mais belo, mais famoso. Nós te amamos, Rei da glória. glória, Rei da glória. Ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como Jesus.
Se você puder cantar isso mais uma vez, não há. Eu queria convidar você, meu irmão, se você com as suas próprias palavras, vamos entoar o nome de Jesus nessa casa. Não há ninguém, não há ninguém. Não há ninguém. Eu sei que não há outro. Eu sei que não há outro. Todos os olhos focados num só. Digno de toda a atenção.
Vamos, meu irmão, se você puder erguer as suas vozes e as suas mãos aos céus. mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como Mostra-me tua glória, mostra-me tua
tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Por que se esconde de mim? Por que se esconde de mim? Se somente o teu rosto pode me mudar, somente Ele pode me tocar verdadeiramente, verdadeiramente. Eu encontrei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face. Por que se esconde de mim? Por que se esconde de mim? Se somente o teu rosto pode me mudar, somente Ele pode me tocar verdadeiramente, verdadeiramente. Eu encontrei. Não somente em teus átrios, não somente a mesa com pão, Mas no santo lugar eu pisarei pra contemplar o lugar onde ninguém pode me levar, ninguém pode me levar, somente a sua glória. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Vamos pedir isso juntos. Mostra-me tua glória, eu quero ser mudado por quem tu mostra-me, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me, tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Não somente o que vejo em meus irmãos, não somente o que leio em tuas santas palavras, não somente o que aprendo errando e sofrendo, mas olhando pra ti, eu percebo que perfeito és e tão lindo és e tão puro és, e eu preciso ser como você. santo és, perfeito és, E tão lindo és. e eu preciso. Vamos cantar isso juntos. ser como você. Santo és e perfeito és e tão lindo és. E eu preciso ser como Santo, você. santo és
você, amado Jesus, parecido, parecido, amado, amado, parecido com você, amado, amado, parecido com você, amado Jesus, amado, mostra-me tua glória, mostra-me tua. Vamos pedir isso. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me, mostra-me, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Santo és e perfeito és e tão lindo és, e eu preciso ser como você. E perfeito és e tão lindo és. Não somente o que vejo em meus irmãos, não somente o que leio em tuas santas palavras, não somente o que aprendo errando e sofrendo, mas olhando pra ti eu percebo que perfeito és e tão lindo és e tão puro és, e eu preciso ser como você. Santo és e tão lindo és, e eu preciso ser parecido, parecido com Jesus, com meu amado. Eu preciso ser parecido com você, Jesus, 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 Jesus. Esse é o seio da igreja, manso e humilde, manso e humilde, com você. Isto é tudo que de Deus podemos ter. Vida
Cristo é tudo que de Deus Olá, Igreja One, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Hoje eu gostaria de falar de uma forma muito breve um pouco sobre como nós devemos nos mover como igreja de forma piedosa, de forma generosa, com o coração voluntário em relação às nossas ofertas, os nossos dízimos. Lá em 2 Coríntios 8, Paulo ele nos ensina um pouco, testemunhando acerca das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia, elas foram igrejas extremamente perseguidas, que passaram por tribulação. Era uma igreja também até mesmo pobre, mas ainda assim elas faziam questão, elas insistiam com Paulo para poder serem parte, para poder ofertarem nas igrejas de Jerusalém, para poder fazerem parte da coleta para as igrejas de Jerusalém. E meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Paulo também nos ensina lá em 1 Coríntios 9 que todas as vezes que nós semeamos, todas as vezes que nós ofertamos, nós devemos ter expectativas não somente de colher, assim também como fazer parte. Então, meus irmãos, eu gostaria que você hoje ofertasse, dizimasse com esse coração, com essa expectativa de fazer parte, de também tomar parte daquilo que Deus está fazendo na nossa casa. Amém? Tem um QR Code aqui na nossa tela, então é isso. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra, na verdade é uma palavra acerca de um livro, que é o livro de Jonas, e que desde que eu me converti, eu sempre amei muito esse livro e o Senhor sempre falou muito comigo através desse livro. E se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu daria o título Jonas, o profeta desobediente e missionário rebelde. Não sei se todos vocês conhecem esse livro, né? Conhecem os detalhes dos acontecimentos, mas eu vou dar um panorama geral. E resumido, claro. Então, lá no livro de Jonas, o Senhor convida Jonas a ir para Nínive pregar o evangelho. Porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor queria a salvação de Nínive. Só que Nínive era a capital da Síria e a Síria era um inimigo de Israel. E Jonas faz os cálculos na cabeça dele e fala: como eu vou pregar para que o meu inimigo seja salvo? Se o meu inimigo for salvo, ele vai vir contra mim. Jonas se nega a fazer o que o Senhor pediu para ele e pega um barco indo para Tarsis, que era o lado oposto de Nínive. E Tarsis, naquela época, era uma das cidades mais ricas. Era um polo de desenvolvimento. Ali continha-se uma concentração muito grande de riqueza. E Jonas fala o quê? Eu vou para Nínive pregar para o meu inimigo, tenho a chance de morrer. E se eu não morrer pregando, eles podem ouvir a palavra do Senhor e eles podem ser salvos. Isso quer dizer que eles vão continuar existindo e eles podem se voltar contra Israel novamente. Ou eu vou para Tarsis, que é uma coisa que eu quero fazer. E lá eu tenho a chance de prosperar na minha vida. E Jonas pega o barco para Tarsis. Ele não ora para pegar o barco para Tarsis, ele não ora para comprar passagem, ele não ora para entrar no barco, ele não ora acerca do destino, ele só vai. E lá no barco, indo para Tarsis, começa uma tempestade, e aqueles homens, aqueles marinheiros estavam lá no barco, e eles estavam atordoados com aquela tempestade, estavam com medo de morrer, e eles jogam a sorte para ver de quem era a culpa daquela tempestade. E quem era o culpado da tempestade? Jonas, porque ele estava desobedecendo o Senhor.
Então aqueles homens vão e com muito temor no coração jogam Jonas para fora do barco e em seguida oferecem um sacrifício na dúvida de que se Deus ia castigá-los por terem jogado um homem de Deus no mar. Eles tinham muito mais temor de Deus do que Jonas. E quando eles falam com Jonas, Jonas ainda fala, a culpa é minha, pode me jogar. E aí Jonas vai parar na barriga do peixe e ele fica lá 3 dias. E naquele momento que ele se encontra na barriga do peixe, ele para e ora. Só então, naquele momento, ele para e ora. E resumindo, ele fala, Deus, já que você quer tanto que eu vá para Nínive, então eu vou. Contrariado, mas eu vou. E depois de 3 dias, ele é cuspido pelo peixe e ele vai para Nínive. E chegando em Nínive, ele prega o arrependimento, ele anda Nínive inteira em 3 dias, e ele prega o arrependimento. O rei estabelece um jejum, eles se vestem de pano de saco, eles se arrependem, e eles são salvos. E Jonas fica indignado. Deus, eu não queria vir pregar, porque eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Porque, na verdade, ele não queria que Nínive fosse salvo. Jonas era egoísta, desobediente, estava buscando os próprios interesses. Muitas vezes a gente acha que o centro dessa história, desse livro, é Jonas. E às vezes a gente acha que o centro dessa história é o peixe. Mas a verdade é que o centro dessa história é Deus. Porque Deus chama Jonas. Deus coloca lá a tempestade. Deus coloca lá o peixe. Deus tira Jonas da boca do peixe. Jonas prega. Nínive é salvo pela graça de Deus. E aí, depois dessa salvação, Jonas vai e senta num cantinho onde ele podia ver toda a cidade. E está muito sol. E ele começa a reclamar do sol. Vocês conhecem alguém igual Jonas? Sempre tem, né, um amigo murmurador. Sempre tem um amigo insatisfeito, quando não é a gente mesmo, né? E ele senta lá. Nossa, não acredito que Nínive foi salvo. Não acredito que Deus me trouxe até aqui para salvar essas 120 mil pessoas. Que absurdo. Esse sol na minha cabeça. Agora que é longe, eu vou ter que voltar para casa. E aí Deus faz crescer uma planta. E essa planta faz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas fica muito feliz com aquela sombra. Só que num outro dia vem a lagarta e come essa planta. E Jonas vai lá e amaldiçoa a planta, amaldiçoa a lagarta. Porque ele queria a sombra. E ele fala, Deus, a lagarta comeu a minha planta, a lagarta comeu, destruiu a minha sombra. E o Senhor fala para ele, Jonas, você tem mais misericórdia de uma planta que você não plantou, não regou e não fez crescer, do que das 120 mil pessoas de Nínive. Já volto na lagarta. Fato é que o que o Senhor estava pedindo para Jonas era que ele cumprisse o ID. Certo? Mas Jonas estava mais preocupado com os seus interesses. Deus estava mandando ele ir para Nínive. Deus queria um avivamento em Nínive. Mas Jonas queria ir para Tarsis. Jonas queria procurar riquezas, os seus interesses.
E essa foi a pregação mais bem sucedida, com 100% de aproveitamento, 100% de salvação, mesmo Jonas sendo desobediente, murmurador, teimoso. E lá em Mateus 12 fala, essa geração pede um sinal, e eles terão um sinal como o de Jonas. Da mesma forma como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, Jesus passou 3 dias no coração da terra. Eu diria então que Jonas é um anti-herói, porque ele todo errado, todo desobediente, com uma pregação muito simples, de poucas palavras, e um coração contrariado, ele pregou e houve salvação. Ele foi e pregou, Nínive era um lugar de prostituição, Nínive era um lugar de idolatria, Nínive era um lugar de adultério. Mas o Senhor é misericordioso. E com todas as limitações de Jonas, Nínive foi salva. E da mesma forma, nós, como humanidade, nos encontramos perdidos nos nossos delitos, nas nossas transgressões. E o sinal nos foi dado. Jesus Cristo morreu. E ao 3º dia ressuscitou. Então, em paralelo às falhas e limitações de Jonas, ao anti-herói que ele foi, nós temos um herói perfeito, que fez tudo muito melhor do que Jonas fez. Que fez tudo com perfeição. E voltando lá na lagarta, essa lagarta lá de Jonas 4, se você vai no original, o original dessa lagarta é crimson. E esse é um verme que existe. E esse verme, ele sobe no tronco de uma árvore. Esse verme, quando ele está grávido, ele sobe no tronco dessa árvore e ele fica lá. E ele, depois de 3 dias, ele dá à luz aos seus filhotinhos e ele morre. E ele solta uma tinta vermelha, tingindo essa árvore de branco. E depois de 3 dias, essa tinta vermelha fica branca. E o que o Senhor está dizendo ali para Jonas? Jonas, você não tem misericórdia de Nínive, porque você não entendeu que a sua cobertura é Jesus. Você não entendeu que o sacrifício é de Cristo. Era um apontamento, porque, óbvio, ali Jesus ainda não tinha vindo. Deus estava dizendo para Jonas, da mesma forma que você passou 3 dias na barriga do peixe, da mesma forma que você, malemar se arrependeu, veio e pregou o evangelho, as pessoas foram salvas, virá um sacrifício perfeito. Vai vir um resgatador. Vai vir alguém que vai entregar a sua vida pelos seus filhos. Vai dar o seu sangue. Vai dar a sua vida. E lá em Salmos 22, um salmo davídico que aponta para Cristo, diz: eu sou verme e não homem. E no Salmo 51 diz assim: lava-me com hisopo e serei mais branco do que a neve. Porque a realidade é que nós, sem Jesus, não passamos de vermes. A gente se acha muita coisa, mas a gente não passa de vermes. Mas uma vez que nós encontramos Jesus, uma vez que nós recebemos, tomamos posse do sacrifício dele, do sangue dele, e nós somos lavados, nós não estamos mais na condição de vermes, mas nós podemos dizer que nós fomos lavados e agora somos encontrados puros, brancos, alvos como a neve. E é isso que o sacrifício de Jesus faz por nós. Só que Jesus ainda está pedindo ide para nós. Amém? Mateus 28. Jesus ainda está pedindo ide, porque o ide é para todos. Mas muitos de nós estamos como Jonas. Nínive é perversa.
Lá em Nínive nós temos inimigos. Lá em Nínive faz muito calor. Lá em Nínive faz muito frio. Eu não falo a língua de Nínive. Deus, eu queria ir para Tarsis. Gente, avivamento custa caro. Vocês acham que a viagem de Jonas, a primeira viagem ele pagou por burrice e teimosia mesmo, que era a viagem de Tarsis e provavelmente é mais cara. Mas você acha que os 3 dias dele pregando o evangelho em Nínive não custou nada? Você acha que ele andou por 3 dias inteiros, uma cidade completa, e ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu? Naquela época as viagens eram feitas de barco, e barco é muito mais caro do que ônibus. Mas o bom de nós termos Deus ao nosso lado é sabermos que Ele é completamente comprometido com o avivamento. Avivamento custa caro? Sim, mas o Senhor é completamente comprometido com isso. E muitas vezes nós queremos o avivamento, mas nós queremos só a parte da manifestação. Não é? Mas olha tudo que Jonas passou para ver a salvação de Nínive. Tudo bem que muita coisa foi fruto da desobediência dele, mas então vamos olhar para Cristo. E tudo o que Cristo passou para colher um avivamento. Nós queremos um avivamento, amém? Mas para chegarmos lá, nós precisamos ser fiéis nos dias comuns, obedientes nos dias comuns, mansos nos dias comuns. Nós sabemos que Deus, da mesma forma que fez com Jonas, pode fazer apesar da nossa desobediência, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa insubmissão. Mas essa não é a nossa vontade. Eu quero que Deus faça através de mim, com a minha colaboração, com a minha submissão, com a minha obediência, com a minha fidelidade. Mas será que nós estamos sendo como Jonas? E nossa obediência está causando tempestades, e nós estamos achando que essa tempestade vem do inimigo? Hein? Será que a tempestade que nós estamos atravessando é fruto da nossa desobediência? Ou é obra de Satanás? Reparem que na história de Jonas, apesar da desobediência dele, o inimigo nem foi citado. O diabo nem foi mencionado. E toda a retaliação que Jonas provou foi fruto da desobediência dele. E quando a gente fala do peixe, a gente não está falando que é uma punição de Deus. Quando a gente fala do peixe, a gente está vendo uma preservação de Deus. Porque se Jonas é jogado do barco e ele fica na água, ele morre. E Nínive não é salva. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ainda proveu um peixe para engolir Jonas, para que ele pudesse meditar por 3 dias lá na barriga do peixe. O que é um baita milagre, porque ele podia ser digerido.
Então, até a prova foi preservação de Deus. Foi mais uma oportunidade para que ele se arrependesse. E ele ora, e aí ele resolve para Nínive. Ele vai, prega, Nínive é salva. E ele continua insatisfeito. Então acontece o episódio da planta. E mais uma vez Deus fala para ele, Jonas, você não está entendendo. Você tem mais misericórdia de uma planta que você não plantou e não regou do que das 120.000 pessoas de Nínive. Gente, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. O Senhor tem um id para nós. E toda vez que a gente não vai, a gente está dizendo, Senhor, eu me importo muito mais com isso aqui hoje do que com as tantas mil pessoas que eu poderia estar lá pregando o Evangelho, entregando a minha vida. Qual é a sua Nínive? E qual é a sua Tarsis? Como nós estamos correspondendo ao convite de Deus para nós? Eu sei, a gente ama avivamento. Eu sei, a gente ama um toque fresco. Eu sei, a gente ama muito tremer. Mas você não vai tremer 24/7 até Jesus voltar. E quando o tremelique acaba, que a gente faz? Como é que vive a vida normal? Avivamento são pessoas sendo salvas. Avivamento não é você babando no chão. Avivamento são pecadores sendo salvos. Então, se nós queremos um avivamento, a gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa cumprir o ID. A gente precisa apresentar para essa geração perdida, para essa geração transgressora, para essa geração adúltera, o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Cristo morreu e 3 dias ficou no coração da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos dar um lugar de direito, para nos dar acesso ao Pai. A nossa geração está pedindo um sinal. E esse sinal não é um tremelique, esse sinal não é uma profecia, esse sinal não é uma cura. Esse sinal não é uma oferta. Esse sinal não é uma cesta básica. Esse sinal não é um bom louvor. Esse sinal não é uma boa palavra. Esse sinal é Cristo. Cristo. O verme, o homem, que entregou a sua vida, que verteu o seu sangue para nos tornar brancos, alvos como a neve. Essa é uma boa notícia, o Evangelho é uma boa nova. Mas nós estamos sendo egoístas, guardando essa boa nova só para nós. Eu sei que num contexto de igreja, a gente acha que todo mundo já ouviu. Mas não é a verdade, gente. Não é a verdade. Muitas pessoas não ouviram o verdadeiro Evangelho.
Muitas pessoas não conheceram a Cristo. Muitas pessoas não provaram o poder da ressurreição. E às vezes a gente olha para um lugar e a gente julga esse lugar como um lugar impossível. A gente julga esse lugar como um lugar difícil. A gente julga esse lugar como um lugar onde as pessoas não têm fome de Deus. Você acha que as pessoas em Nínive estavam com fome de Deus? Como que um ateu é salvo se ele não tem fome de Deus? A gente fala que para curar tem que ser 50% a minha fé e 50% a sua fé. Mas se ateu não tem fé, ateu não é curado? O pior cenário possível estava em Nínive. Mas uma vez que eles escutaram o Evangelho, eles estabeleceram um jejum. Eles se arrependeram. Eles colocaram um pano de saco e cinzas. E todos, 100%, foram salvos. E, gente, a gente sempre entra num assunto fim dos tempos. A gente acredita num último grande avivamento, amém? Para acontecer um grande último avivamento, precisa acontecer uma grande comissão? Para acontecer essa grande comissão, a gente precisa dizer sim ao ID. Mas para dizer sim ao ID, a gente tem que querer não ir para Tarsis. Na mesma passagem lá em Mateus 12, ele aponta o sinal de Jonas e ele fala de Cristo 3 dias no coração da terra, e ele fala de Nínive no final se levantando para o juízo, e ele fala da rainha de Sabá e a rainha do sul. Quando a gente fala, a rainha de Sabá, ela tinha muito poder aquisitivo. Ela chega para Salomão e ela quer ver com os olhos dela a sabedoria de Salomão, e ela traz presentes, ela traz uma madeira que era raríssima, que nenhuma outra vez na vida inteira de Salomão ele ganhou um presente como aquele. E ela vai até lá para ver a sabedoria de Salomão. E quando a gente fala de rainha do sul e de rainha de Sabá, a gente está falando de uma geração de iníqua, uma geração perversa. A gente está falando de fim dos tempos, a gente está falando de uma geração que tem interesse em bens, a gente está falando de uma geração que está vivendo a Babilônia, uma geração que está presa em seus comércios, uma geração que está presa em procurar lucro, em procurar os seus próprios interesses, que como Jonas queria ir para Tarsis, porque aquela era uma cidade rica, uma cidade cheia de oportunidades. Esse é o cenário. Parece bastante com os dias de hoje, né? Eu amo Eclesiastes, principalmente porque ele diz, no livro diz 1 milhão de vezes, não há nada novo debaixo do sol. Da mesma forma, o mesmo dilema, o mesmo desafio que Jonas enfrentou quando ele foi chamado para Nínive e ele queria os seus interesses e queria ficar rico em Tarsis, acontece hoje, porque a gente é chamado para lugares difíceis, a gente é chamado para lugares desafiadores, lugares complexos, lugares não alcançados, lugares onde o cenário não é fácil. E, na verdade, no nosso coração, a gente quer ficar ou na zona de conforto, ou a gente quer a oportunidade de Tarsis, onde eu possa fazer o meu. Onde as pessoas estão tendo oportunidade, é para lá que eu vou.
Onde as pessoas estão enriquecendo é para lá que eu vou. O que as pessoas estão fazendo é isso que eu vou fazer. Mas o Senhor olha para nós e diz: epa! Eu estou aqui para que você faça o contrário. Eu estou aqui para que você faça o que ninguém quer fazer. Eu estou aqui para que você vá para onde ninguém quer ir. Todo mundo quer ser missionário em Nova York. Mas ninguém quer ser missionário no Zimbábue. Ninguém quer ser missionário na Coreia do Norte. Estamos parecidos com Jonas. Deus, o Senhor está me chamando para tal lugar, Deus. Então eu só vou se o Senhor me der a passagem, se o Senhor me der um ano de sobrevivência lá, se o Senhor me der isso, aquilo outro. Aí um amigo chama você para ir para Tarsis, você já está com a passagem comprada. Não é assim? Deus conhece os nossos corações. E Ele faz apesar da nossa burrice, apesar da nossa desobediência. E hoje nós, graças a Cristo, nós não precisamos ficar 3 dias na barriga do peixe para entender que não tem como fugir da palavra do Senhor. Quando Ele chama, não tem onde você possa se esconder. Não tem nada que você possa fazer. Davi disse: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Meu irmão, se você abandonar o evangelho hoje, e você for parar no fundo do poço hoje, e você fizer as piores coisas hoje, o Senhor está ali. Uau! Meu Deus! E é por isso que o Senhor amou Nínive. E é por isso que o Senhor ama Juiz de Fora. É por isso que o Senhor ama o Brasil. É por isso que o Senhor ama as nações. Não é porque nós somos bons, mas é porque nós precisamos da graça dele. É porque nós precisamos de Cristo. É porque sem Ele, a gente não tem como fazer nada. E da mesma forma que Deus queria um avivamento em Nínive, Ele quer um avivamento em Juiz de Fora. Mas onde estão os Jonas? Onde estão aqueles que podem apresentar o sinal? O Senhor quer um avivamento no Brasil. Aonde estão os Jonas? Infelizmente, muitos dos nossos Jonas estão presos na barriga do peixe. Pensando se vão ou não vão, fazendo conta, pensando que queria estar em Tarsis, que queria estar com o boy, que queria isso, que queria ficar rico, que queria não sei o quê. Enquanto você não orar e se arrepender e dizer: Senhor, eu não sou capaz, mas eis-me aqui. Já que o Senhor quer que eu pregue em Nínive, então eu vou.
você vai ficar fazendo aniversário na barriga do peixe. E a gente é tão cabeça de ovo que é muito melhor Nínive com Deus do que qualquer lugar sem Deus. Se você ler lá na passagem de Jonas na barriga do peixe, ele fica, e as densas trevas me cobriram, sabe, uma coisa tão profunda, tão poética, mas cara, estava muito difícil. Mas às vezes a gente é tão cabeça dura e a gente acha que o que está acontecendo nas nossas vidas é obra de Satanás. Mas não é. O diabo não está nem envolvido. Foi nem mencionado. Ele está ocupado tentando parar quem está obedecendo. Ele nem tem parte com o desobediente, ele nem tem parte com o rebelde. Oh Deus, as densas trevas me cobriram, porque o Senhor permitiu que o Satanás fizesse isso com a minha vida, Senhor. E Deus está lá de cima, oh Jeová. Não entendeu nada, pobre coitado. E o diabo está falando, não sei nem quem é esse aí. Nunca vi. Esse aí se mete em encrenca sozinho. Brincadeiras à parte, gente. O Senhor tem um convite para nós. E como eu tenho pregado há muito tempo, Paulo fala, meus irmãos, eu queria muito estar com vocês em Jerusalém, mas eu preciso ir à Espanha, porque lá existem pessoas que não ouviram o Evangelho, e vocês já têm fundamentos. Eu queria muito estar com vocês, meus amados irmãos. Mas o fundamento está posto. Vocês já têm raízes. O Senhor está me pedindo para ir à Espanha. Porque lá pessoas precisam ouvir o Evangelho. Eu quero ir? Não. Mas eu não faço só o que eu quero. Eu faço o que o meu Senhor me pede. E eu sei que quando eu digo sim, isso se torna prazer. Entende? Primeiro você é obediente sem querer, sabe? Sem, uau, nossa, Deus, queria muito fazer isso. Num primeiro momento você diz sim, talvez um pouco contrariado, mas na jornada e no processo você passa a amar o lugar que Deus te colocou. Porque Ele está ali. Porque Ele está ao seu lado. Amém? Então, nós não podemos fazer como Jonas e ter misericórdia de uma planta.
mas não ter misericórdia de 120 mil pessoas de Nínive que precisavam de salvação? Nós não podemos, como Jonas, buscar os nossos próprios interesses. Só. O Senhor pode fazer apesar de você, como Ele fez com Jonas. Mas Ele pode fazer com você, se você for obediente, submisso. Um missionário zeloso e não um missionário rebelde, como Jonas foi. Jonas tinha a informação de quem Deus era, mas ele não tinha o coração de Deus. A informação não é suficiente. Você pode conhecer toda a Escritura, você pode saber muito, ler muito, saber todas as solas. Mas, se não tiver o coração, você não vai fazer nada menos do que Jonas fez. E eu quero que o Senhor se agrade da minha jornada. Eu quero que o Senhor olhe para mim e Ele possa dizer: eu estou fazendo com você. Eu posso contar com você. Você é uma facilitadora da minha obra e não uma dificultadora. Já pensaram quanto a gente dá trabalho para Deus? Porque Ele usa a gente. Aí a gente faz meio mal feito, ou faz uma burrice. E aí Ele usa a gente, e aí 50% do que a gente fez é bom, os outros 50% Ele precisa remendar. E é sempre assim, sabe? E aí eu fico pensando no retrabalho que Deus tem de fazer e consertar a parte que a gente pôs a mão. Fazer. E eu, como mãe, fico pensando, cara, eu poderia fazer isso sozinha. Mas te deixar participar me dá muito mais trabalho. Mas nós estamos criando conexão. Quando eu deixo a Malu me ajudar, é isso. Eu faria muito mais rápido e muito melhor sozinha. Mas eu deixo ela me ajudar. E ela está aprendendo. Eu estou tendo muito retrabalho. Está demorando muito mais. Mas nós estamos criando conexão. Então eu acho que é isso. O Senhor não nos chama só de servos. Ele nos chama de filhos. Ele não nos quer em Nínive para o trabalho. Ele nos quer em Nínive para gerar conexão. Ele pode fazer sozinho? Pode. Mas com você, Ele gera conexão. Com você, existe relacionamento, existe intimidade. Existe unidade. E foi por isso que Jesus veio. Para nos inserir nessa família. Porque podia ficar só os 3 lá. Tava bom pra caramba. Mas Ele se ofereceu para agregar mais pessoas nessa família. Para gerar mais conexão. Deu muito mais trabalho. Mas gerou muito mais conexão. O amor se expandiu muito mais. A graça, a misericórdia se expandiram muito mais. Faz sentido? Então essa é a mensagem de Deus para você hoje. Qual é a sua Nínive? E qual é a sua Tarsis que você precisa abrir mão? Avivamento não é só tremer. Avivamento é pecador sendo salvo. Então nós precisamos pregar o Evangelho.
nós precisamos cumprir o ID para ver o avivamento acontecer. Amém? Vamos ficar de pé? O Caio tem. Faz um sonzinho aí, Caio. Quero orar com você. Eu quero que você saia daqui encorajado a ser obediente, encorajado a ser submisso, encorajado a responder sim para Deus. A não fazer só o que você quer, mas o que Deus quer. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a sua igreja que te ama. Ah, Jesus, nós somos falhos, limitados como Jonas, Senhor. Carecemos da sua graça, carecemos da sua misericórdia para cumprir o ID. Jesus, gera em nós um coração obediente, submisso, humilde, Jesus. Nós queremos estar debaixo da sua vontade, debaixo da sua glória e da sua graça. Senhor, queremos corresponder ao seu convite de forma sábia, de forma pronta, sem tardar, Jesus. Que o Senhor nos capacite, Jesus, como igreja, a cumprir a última grande comissão, Senhor, a fazermos parte do último avivamento. Senhor, pecadores sendo salvos, nós declaramos isso sobre Juiz de Fora, nós declaramos a sua salvação, arrependimento, Senhor, arrependimento. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas eis-nos aqui, Jesus, para colaborar com a sua obra. Eis-nos aqui, Jesus, para fazer parte, para gerar conexão, para te conhecer e sabermos o quanto o Senhor é bom. Nós queremos ver a sua bondade sobre Juiz de Fora. Queremos ver a sua graça e misericórdia sobre o Brasil. Queremos ver a sua graça, misericórdia e salvação sobre as nações. Que a gente se diminua. Que a gente se diminua e o Senhor cresça em nós. Cresça em nós, Senhor, até que não haja mais o meu interesse, o meu desejo, o meu sonho, mas o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade para nós. Espírito Santo de Deus, seja livre nesse lugar para tocar cada um aqui, para gerar um senso de urgência, arrependimento sobre cada um que tem sido desobediente, arrependimento sobre cada um que tem sido rebelde, arrependimento sobre cada um que tem sido resistente, Senhor, a te ouvir e te obedecer. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Obrigado pelo sinal de Jonas. Obrigado, Cristo, pela sua morte e ressurreição que nos dá vida eterna. Obrigado pelo seu sacrifício naquela cruz que nos deu acesso, livre acesso ao Pai, herança de filhos. Nós queremos tomar posse da nossa herança. Nós queremos participar da sua obra, Senhor. Oi, meus amigos, o nosso culto está chegando ao fim, mas não sai daí ainda, eu tenho alguns recadinhos para você, tá bom? Primeira coisa, se você gostou do nosso culto, se você quer alguma oração ou quer contar pra gente algum testemunho,
Aqui na tela vai aparecer as nossas redes sociais, então você pode entrar em contato conosco e vai ser um prazer receber você, tá bom? A segunda coisa, nós temos o nosso site da 1721, que é a nossa loja, e lá tá surgindo até uma ideia de uma promoção, então se fosse você eu não perdia, corre agora na 1721 e fica de olho por tudo que tá chegando lá. A última coisa, mas não menos importante, é a nossa Escola One. Nós temos uma escola ministerial, então se você quer conhecer um pouco mais da nossa casa, da nossa cultura e o que a gente acredita, você pode também fazer a Escola One. Corre lá no Instagram e faça parte disso. Então é isso, meus amigos, o nosso culto acabou e eu te vejo aqui semana que vem no mesmo horário.